aplauso a ese rey. Amén. Que el Señor te bendiga. ¿Cuántos creen que el Señor va a hablar en esta noche? Amén. Como dije, esta es una semilla que vos has sembrado hoy. Y te voy a decir, el principio de la siembra y cosecha está en la palabra de Dios, es un principio del Señor. Y yo te voy a decir, prepárate para cosechar del Señor. Ese amén fue muy bajo, voy a decir otra vez. Y yo quiero que con fe puedas decir amén. Prepárate para la cosecha del Señor en tu vida. Amén. Voy a invitar al pastor Aloisio, si podría pasar al frente. Vamos a recibirle con un fuerte aplauso. ¿Cuántos están listos para la palabra de hoy? Amén. Yo voy a permitir que el pastor Aloisio también se introduzca, pero para aquellos que no estuvieron anoche, pastor Aloisio es un pastor de Brasil, de una iglesia que ha crecido en los últimos años masivamente por la gracia del Señor. Y Él es un hombre de Dios en la cual nosotros hemos recibido como iglesia. Hemos adaptado estrategias, cursos y también hemos confiado, honrado lo que el Señor ha entregado a este ministerio en Brasil de la iglesia Videira. Y Él es un hombre de Dios que ha, como dije anteriormente, dejó en Brasil todo para poder estar primera vez en nuestra nación, primera vez en Paraguay. Y nosotros creemos que el Señor tiene algo grande. Yo siempre le digo a mis líderes que yo quiero ser una persona como pastor Aloisio en el futuro, que recibe la gracia del Señor. Una iglesia que crece, una iglesia que multiplica, porque cuanto más la iglesia crece, más el infierno se achica. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces yo quiero decirte que abras tu corazón para el mensaje de hoy, para que vos puedas recibir. Amén. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Gracia y paz para ustedes, hermanos. Amén. Seu coração seja cheio do amor do Senhor nesses dias. Que tu corazón esté lleno del amor del Señor en esos días. Percebo que os irmãos estão desejosos de expressar amor pelo Senhor. Yo veo que los hermanos están con un deseo de expresar al Señor. E queremos, na verdade, ter um coração apaixonado pelo Senhor. Creemos que tienen un corazón apasionados por el Señor. Mas eu preciso dizer algo para você. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. O amor não nasce, não começa em nós. El amor nunca comienza en nosotros. Começa nele. Comienza en Él. Essa talvez seja uma das formas de vermos a diferença entre lei e graça. Y eso es una forma en la cual podemos ver la ley y la gracia. Lei é você ter que amar a Deus. La ley es cuando vos tenés que amar a Dios. Graça é você entender que Ele te ama. Y la gracia es entender que es Él quien te ama. Ninguém jamais conseguiu cumprir a lei. Y nunca nadie pudo cumplir la ley. Nem mesmo Davi conseguiu cumprir esse mandamento. Ni aún David consiguió cumplir ese Nós mandamiento. sabemos que um dia Pedro chegou para Jesus e disse para ele: Mestre, nunca te deixarei. Nosotros sabemos que Pedro una vez se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, nunca te dejaré. Ainda que os outros te abandonem, eu nunca te abandonarei. Aunque los demás te abandonen, yo nunca te abandonaré. Pedro confiava no amor que ele tinha para com Deus. Pedro confiaba en el amor que él tenía hacia Dios. Confiava no quanto ele amava Jesus. Él confiaba en cuanto él amaba a Jesús. Muitas pessoas hoje também vivem confiados nisso. Y muchas personas hoy siguen confiando en eso. Eu amo a Deus. Yo amo a Eu Dios. amo o Senhor. Yo amo al Señor. Mas o Senhor Jesus volta para ele e diz para ele: Y el Señor Jesús se volvió a él y le dijo: Na verdade, o galo não vai cantar antes que você me negue 3 vezes. En verdad te digo que antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Preste atenção, isso de fato aconteceu logo depois. Y eso en realidad sucedió después. Aquele que se orgulhava do seu amor pelo Senhor, no final acabou negando o Senhor. Aquel que se creía en su amor fue aquel que negó al Señor. Mas o apóstolo, o discípulo,
O apóstolo João é chamado de um discípulo amado. Pero el apóstol Juan es llamado el discípulo amado. É muito interessante que não foi ninguém que chamou ele de discípulo amado. Y algo muy interesante es que nadie le puso ese título de discípulo Na amado. verdade, o próprio Senhor Jesus não disse que ele era o discípulo Ni el amado. propio Jesús dijo que él era el discípulo amado. Mas é João que se apresenta dessa maneira. Pero es Juan quien se presenta de esa João manera. é que escreve no seu evangelho que ele era o discípulo amado. Juan es el que escribe su propio evangelio diciendo, yo soy el discípulo amado. Então você tem dois estilos de vida aqui. Entonces acá tenemos dos estilos de Você tem vida. Pedro que se gloriava de amar o Senhor. Vos tenés a Pedro que se gloriaba en el amor que tenía E el você Señor. tem João que se gloriava de ser amado pelo Senhor. Y vos tenés a Juan que se gloriaba de ser amado por el Señor. Qual dos dois você acha que chegou até o final? ¿Cuál de ustedes piensan que llegó hasta el final? Aquele que confia em si mesmo e confia no seu próprio amor pelo Senhor, Aquel que confía en su propio amor para el Señor, no final traiu a Jesus. al final traicionó a Mas Jesús. João estava ao pé da cruz lá no final. Pero Juan estaba al pie de la cruz en el final. Por quê? Por Nós quê? amamos porque ele nos amou primeiro. Nosotros amamos porque Él nos amó Se primero. você quer ter o seu coração cheio de amor pelo Senhor, você tem que meditar no quanto ele ama você. Si vos tenés mucho amor en tu corazón hacia el Señor, en realidad tenés que meditar en cuanto Él te ama a ti. A cada semana, o pregador, o pastor tem que vir aqui contar para você o quanto você é amado. Cada semana el que predica tiene que venir acá y predicar de cuánto vos sos amado. Quanto mais você entende que é amado, mais você vai amá-lo e viver em santidade. Cuanto más vos crees que sos amado, más vas a vivir en santidad y amarle. Mas infelizmente em muitos lugares, a cada semana, o pregador vem para condenar os irmãos. Pero infelizmente en algunos lugares cada semana el predicador viene a condenar a las Para personas. dizer o quanto eles estão fora do padrão de Deus. Y empiezan a decir cuántos ellos no alcanzan el estándar de Dios. E para ameaçá-los com a ira de Deus. Y le amenaza con la ira de Dios. Você não pode amar aquele de quem você tem medo. No hay forma de amar a alguien que vos le tenés miedo. Preste atenção no que eu vou dizer para você. Y escuchen lo que te voy a decir. A sua vida cristã abundante só começa o dia que você perde o medo de Deus. Tu vida abundante solo comienza cuando Quando você perde o medo de Deus. Cuando perdés el miedo de Dios. Enquanto você tem medo de Deus, você não tem intimidade com Ele. En cuanto vos tenés miedo a Dios, no vas a tener intimidad con Él. Você não consegue adorar aquele de quem você tem medo. Vos no conseguís adorarle a aquel que vos tenés Seu miedo. coração não é atraído por aquele de quem você tem medo. Tu corazón nunca va a ser atraído por alguien que vos tenés miedo. A palavra do Senhor diz lá em 1 João capítulo 4, no verso 18, La 17, vamos ler o 17. La palabra de Dios dice en Primera de Juan, Capítulo 4, capítulo 4, vamos ler o verso versículo 3. 18. A 18. 1 João 4, 18. 4, 18. Está lá. Dice, en esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo es por temor al castigo, y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Verso 19. Verso 19. Dice, nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Observe o que a palavra de Deus diz. Miren lo que dice la palabra de Dios. No amor não existe medo. En el amor no existe miedo. Então não tem como você amar e ter medo ao mesmo tempo. Entonces no hay forma en que vos puedas amar y tener miedo al mismo Então tiempo. são dois sentimentos que se opõem, são São- contraditórios. Son dos sentimientos que se oponen y son contradictorios. Mas a Bíblia diz: o perfeito amor lança fora o medo. Pero la Biblia dice que el perfecto amor lanza fuera todo miedo. Então muitas pessoas leem esse versículo e elas pensam que é o amor delas próprias que lança fora o medo. Entonces mucha gente lee estos versículos y piensan que es su propio amor que lanza fuera todo miedo. Não, não, é o perfeito amor.
No, es el perfecto O amor. perfeito amor é o amor de Deus. Y el amor perfecto es el amor de Dios. Nenhum de nós tem amor perfeito. Ninguno de nosotros tenemos amor perfecto. Na verdade, nenhum de nós tem nada perfeito. En la verdad, ninguno de nosotros tenemos nada perfecto. Mas a Bíblia diz que o amor perfeito, o verdadeiro amor, lança fora todo medo. Pero la Biblia dice que el amor perfecto, el verdadero amor, lanza fuera todo O miedo. que significa isso? Quanto mais você entende que é amado, mais você tem descanso e paz no coração. Y eso significa que cuanto más vos crees que sos amado, más tenés paz en tu corazón. Por isso temos que meditar a respeito da cruz do Senhor Jesus. Por eso tenemos que meditar acerca de la Temos cruz que del meditar a Señor. respeito da obra consumada. Tenemos que meditar en la obra consumada. Porque Deus prova o seu próprio amor para conosco. Porque el Señor nos muestra su amor así. Pelo fato de Cristo ter morrido por nós. Porque Cristo murió por Quando nosotros. nós éramos ainda inimigos de Deus. Cuando éramos todavía enemigos de Dios. Então a cruz é a prova do amor de Deus. Entonces la cruz es la prueba de amor de Dios para nosotros. Deus amava você quando você nem pensava nele. Dios te amaba a ti cuando vos ni pensabas en Él. Imagina agora que você se tornou filho. Imagínate hoy que sos hijo. O amor dele é derramado no seu coração. El amor de Dios es derramado sobre tu vida. Aí, na medida em que você entende que é amado, você vai adorar apaixonadamente. Y cuanto más vos crees que sos amado, vas a adorar más apasionadamente. Quanto mais você compreende o amor dele por você, mais seu coração é aquecido. Cuanto más vos comprendés su amor hacia ti, más tu corazón arde. É uma coisa muito séria quando nós perdemos o primeiro amor. Es una cosa muy seria cuando perdemos el primer amor. Lá em Apocalipse, no capítulo 2, En Apocalipsis capítulo 2, o Senhor Jesus escrevendo ou falando para a igreja de Éfeso, el Señor Jesús hablando a la iglesia de Éfeso, o Senhor diz: tenho, porém, algo contra você, el Señor dice, tengo algo en contra de ti, porque você abandonou o primeiro amor. porque vos abandonaste el primer amor. A nossa interpretação comum desse versículo Nuestra interpretación común de ese é versículo que o primeiro amor é aquele amor que nós tínhamos quando nos convertemos. es que ese amor es el amor que teníamos cuando nos convertimos. Então, constantemente estamos exortando para amarmos o Senhor como amávamos quando nos convertemos. Entonces siempre estamos exhortando a la gente a que ame al Señor como cuando nos convertimos. E isso é de fato verdadeiro também. Y eso también es verdadero. Mas o Senhor falou comigo há um tempo atrás Pero el Señor habló conmigo hace un tiempo atrás. que o primeiro amor não é o nosso amor. El primer amor no es nuestro Não, o amor. primeiro amor é o amor dele por nós. El primer amor es el amor de Él E hacia nós lemos nosotros. aqui no verso 19. En el versículo 19. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Então, abandonar o primeiro amor é abandonar aquele que nos amou primeiro. Entonces abandonar el primer amor es abandonar a aquel que nos amó É primero. esquecer o quanto você é amado. Olvidar cuánto vos sos amado. Agora, essa exortação que diz que devemos voltar a amar da mesma maneira quando nós éramos novos convertidos, Y esa exhortación que hoy la gente usa, que debemos amar como cuando nos convertimos recién, isso realmente faz sentido? y eso tiene sentido. Porque como você amava o Senhor quando se converteu? Porque ¿cómo vos amaste al Señor cuando te convertiste? Alguém pregou para você e disse: venha para o Senhor, Alguien te predicó y te dijo, ven al Señor, venha como você está. ven como tú Ele estás, ama você como você está. no importa cómo estás. E você se sentia tão cheio de pecado, Entonces vos te sentías tan lleno de tão pecado, desqualificado. tan Mas descalificado, você creu na palavra do pastor. pero vos creíste en la palabra del pastor. Você entendeu, ele me ama. Vos entendiste que Él me Ele ama me chama para eu vir do jeito que eu estou. y Él me llama así como yo estoy. E aí o seu coração foi conquistado. Y ahí tu corazón fue conquistado. Por isso o seu amor era grande. Entonces ese amor era grande. Mas o que acontece depois? Pero ¿qué sucede después? Pessoas vão mudando a conversa Las personas van cambiando las e passam a conversaciones dizer que Deus está com raiva de você, y empiezan a decir que el Señor está que enojado Deus não contigo, está bem com que você, Dios no está bien que contigo, Deus vai castigar você. Dios te va a castigar. E aí você passa a pensar: puxa, eu estou desqualificado. Y ahí empezás
empezás a pensar, en realidad soy Eu descalificado. preciso de conquistar o amor dele. Entonces necesito conquistar su Ele amor. só vai me amar se eu me comportar muito bem. Y Él solo me va a amar si yo me porto bien. E é aí que nós perdemos o primeiro amor. Y ahí es cuando perdemos el primer E amor. passamos a nos relacionar com Deus confiado no nosso merecimento. Y pasamos a relacionarnos con Dios basado en nuestro merecimiento. Mas deveríamos nos lembrar constantemente. Pero debemos recordarnos constantemente. Ele nos amou quando nós éramos seus inimigos. Él nos amó aun cuando éramos sus enemigos. Mas Ele nos ama muito mais agora que fomos feitos filhos. Pero ahora Él nos ama aún más cuando somos hechos hijos. Alguém pode dizer glória a Deus hoje? ¿Alguien puede decir gloria a Dios? O seu coração é tocado. Aleluia. Bom, eu vim pregar outra coisa. Yo vine a predicar otra cosa. Mas tudo faz parte do Evangelho. Pero todo es parte del Evangelio. Que você possa ser como João. Y que vos puedas ser como Juan. Você possa se gloriar no quanto você é amado. Que vos puedas gloriarte en cuanto sos amado. Você não deve se gloriar no quanto se comporta bem. Vos no debes gloriarte en cuán bien te comportás. Porque tem um dia que você não vai se comportar tão bem. Porque va a haber un día en la cual no te vas a Você portar tan não bien. deveria confiar em nenhum merecimento seu. No deberías confiar en ningún merecimiento Mas tuyo. constantemente confessar: eu sou o discípulo a quem Ele ama. Pero constantemente declarar, yo soy el discípulo a quien Él ama. Quantos dizem amém? ¿Cuántos dicen amén? Você sabe, o cristianismo não é uma religião. Ustedes saben, el cristianismo no es una religión. Ontem eu disse isso para Y você. eso les dije anoche. Nós dizemos que é uma religião para as pessoas poderem nos compreender. Nosotros decimos que es una religión para que las personas puedan comprender. Mas de fato não é uma religião. Pero en realidad no es una O religión. cristianismo é uma crença. Es una creencia. Uma crença. É uma crença. Es una creencia. Cristianismo é crer corretamente. El cristianismo es creer correctamente. Não é, antes de mais nada, uma questão de comportar-se corretamente. No es solamente de comportarse correctamente. Mas é principalmente uma questão de crer corretamente. Pero es en realidad una forma de creer correctamente. Evidentemente, você vai ter um comportamento correto, Y evidentemente vas a tener un comportamiento mas correcto. apenas como resultado de uma crença correta. Pero solamente como resultado de una creencia correcta. Então, crer corretamente é fundamental para você. Entonces es fundamental que vos creas Porque correctamente. quando você crê corretamente, isso afeta o seu corpo, a sua alma, o seu espírito. Porque cuando crees correctamente afecta tu cuerpo, tu alma y tu A espíritu. sua crença afeta a sua vida familiar, sua vida financeira, sua vida profissional, cada aspecto da sua vida. Cada aspecto de tu vida es influenciado cuando crees correctamente. Na verdade, o que você vive hoje é resultado de suas crenças. La verdad de lo que vivís hoy es resultado de lo que crees. Se você não está experimentando uma vida plena e abundante, é porque em algum lugar tem uma crença equivocada. Si no estás experimentando una vida abundante, es porque a algún lado de tu vida hay una creencia equivocada. Se você não tem experimentado vitória sobre o pecado, é Sim. porque ainda existe alguma crença errada. Si no experimentaste victoria sobre el pecado, es porque crees a algún lado equivocadamente. Então deveríamos alinhar a nossa crença constantemente. Entonces cada día debemos alinear nuestra creencia. Observar aquilo que nós afirmamos constantemente. Observar aquello que nosotros afirmamos Porque constantemente. não existe crença neutra. Porque no existe creencia neutra. Não existe teologia neutra. No existe teología Não neutra. existe crença inofensiva. No existe creencia inofensiva. Toda crença vai afetar a sua vida. Toda creencia va a afectar tu vida. E um sinal de que você está crendo corretamente é quando você flui uma vida plena em Deus. Disculpa. Um sinal de que você está crendo corretamente é quando a sua vida é plena em Deus. Una señal es que estás creyendo correctamente es cuando vivís una vida plena. Preste atenção, eu quero te colocar 4 crenças fundamentais para você hoje. Y hoy yo quiero colocar 4 creencias fundamentales para ustedes hoy. Que muitas vezes nós cremos diferente, Que muchas veces creemos diferente. porque nos ensinaram equivocadamente. Que nos enseñaron E equivocadamente. eu quero hoje ajudar você a alinhar essas crenças, Y yo quiero ayudarte a alinear esas para que o creencias. seu coração possa transbordar em fé hoje em nome de Jesus. Para que tu corazón pueda transbordar de fe en este lugar, en esta noche. Primeira coisa, Primera cosa, viva no
no arrependimento. Viva en el arrepentimiento. Arrependimento é algo importante. El arrepentimiento es algo importante E é algo que as pessoas constantemente estão falando. y es algo que las personas constantemente dicen. O problema é o conceito de arrependimento. El problema es el concepto de arrepentimiento. Então muitas pessoas creem que arrependimento é ficar muito triste por causa do pecado. Y mucha gente piensa que el arrepentimiento es quedarte muy triste por causa E em del muitos pecado. lugares se ensina que se você ficar muito triste pelo pecado, você não vai repeti-lo. En algunos lugares se enseña que si vos te quedas muy triste contra el pecado, no vas a volver a Então, hacerlo. se você caiu no pecado novamente, é porque você não se arrependeu o suficiente ainda, dizem. Y si vos caíste en pecado otra vez, es porque no te arrepentiste lo suficiente Então todavía. as pessoas estão sempre tentando arrepender-se mais. Entonces las personas siempre están intentando arrepentirse más. E muitos vivem se agonizando na igreja. Y muchos viven en agonía en la iglesia. Muitas vezes em reuniões que eu participo, como essas de jovens. Y yo ya he visto reuniones de esas con jóvenes. E às vezes você vê jovenzinhos tão intensos. Y a veces ves jóvenes que están siendo muy intensos. E eles vêm, eles são intensos demais, porque eles querem que Deus venha. Y ellos a veces son intensos y son intensos demasiado porque quieren que el Señor venga. Mas muitas vezes essa intensidade é resultado de uma crença equivocada. Pero muchas veces esa intensidad es resultado de una creencia É equivocada. porque durante a semana eles pecaram. Porque en la semana ellos pecaron. E às vezes eles repetiram o pecado. Y a veces repitieron otra E vez el eles pensam pecado. agora que Deus foi embora. Y ellos piensan el Señor se Que fue. Deus os largou. Y Dios nos soltó. E eles vêm para uma reunião como essa trazer Deus de volta. Y ahora yo vengo a esta reunión para traerle a Dios de Eles vuelta. então têm que trazer Deus de volta. Y ellos se quedan intentando E traerle a como é Dios. que eu vou trazer Deus de volta? ¿Y cómo vamos a traerle de vuelta? Então eu tenho que mostrar para ele o quanto eu estou tão triste pelo que eu fiz. Entonces yo tengo que mostrarle cuán triste yo E estoy por aí lo o que hice. quanto eu amo. Y cuánto yo E le quanto eu amo. quero que ele venha. Y yo quiero que Él venga. Mas isso tudo produz muita angústia. Pero eso todo produce mucha angustia. Se naquele dia o louvor foi abençoado Si aquel día la alabanza fue bendecido e ele sentiu algum calafrio no corpo, y él sintió un escalofrío en su cuerpo, então ele diz: "Uxa, Deus veio, Deus voltou". y ahí él dice, el Señor volvió. Mas na semana seguinte ele vai pecar novamente. Pero en la semana que viene él va a pecar otra E ele vez. vai achar que Deus foi embora de novo. Y él va a pensar que el Señor se fue otra vez. E domingo ele tem que trazer Deus de volta. Y el domingo tiene que traer otra vez al Señor de vuelta. Mas dá tanto trabalho, Pero es tanto trabajo, gasta tanta energia. gasta tanta E lá vai energía. eu de novo chorar muito, Y ahí tengo que llorar e mucho clamar muito. y clamar E mucho. naquele dia o pastor pregou tão bem. Porque ese día el pastor también predicó. E ele sentiu no coração. Y él sintió en su Ele corazón. fala: Deus voltou. Y ahí él dice, el Señor volvió. Oh, a unção voltou. Oh, volvió la unción. Mas nessa semana ele vai pecar de novo. Pero en esa semana él va a pecar otra vez. E vai acontecer o quê? ¿Y qué va a suceder? Ele vai achar que Deus foi embora. Y él va a pensar otra E vez no que el domingo Señor que se vem fue. ele vai voltar de novo. Y el domingo que viene va a E alguém vai volver. dizer: vem à frente. Y él va a venir al Você frente. tem que buscar a Deus. Vos tenés que buscar a Dios. Mas sabe o que vai acontecer? Pero ¿sabe qué va a Em suceder? algum momento ele vai dizer: Algún día él va a decir, não consigo, no consigo. dá trabalho demais. Es mucho trabajo. Deus é muito complicado, Dios es muy é complicado. muito difícil. Es muy difícil. Qualquer coisa ele vai embora. Cualquier cosa y el Señor ya se va. E trazer de volta é cansativo. Y traerle de vuelta es cansador. E às vezes essa pessoa vai sair da igreja, Y a veces la persona se va de la vai iglesia. desviar da igreja, Se desvía de la iglesia. só porque é sincera. Solo porque es sincero. Mas é porque alguém, talvez não foi alguém, mas ela concluiu equivocadamente. Pero tal vez él mismo concluyó algo equivocado. Uma crença errada veio na sua mente. Una creencia equivocada entró en su mente. E aí chegou ao ponto que ele não aguentou mais. Y llegó al punto que no llegó más. Que o Senhor possa livrar você disso hoje em Que nome el de Señor te Jesus. pueda librar de eso en esta noche. Quantos dizem amém? ¿Cuántos dicen amén? Mas o que é o arrependimento bíblico? Pero ¿qué es el arrepentimiento A bíblico? palavra arrependimento no grego é metanoia, La palabra en griego arrepentimiento es metanoia. que significa mudança de mente. Significa cambio de mentalidad. Mudança de mente, Cambio de mentalidad. mudança de opinião, Cambio de opinión. mudança de ideia. Cambio de idea. Então,
no grego, é como se um grego fosse numa sorveteria. Entonces en el griego es como si una persona griega se va a la heladería. E lá tem muitas opções, E a- sabores de sorvete. Y allá hay tantos sabores de helado. E ela diz, eu quero de morango. Y él dice, yo quiero de frutilla. Mas de repente ela muda de ideia. Pero después él cambia de idea. E ela diz, metanoia. Él dice, Eu metanoia. quero de baunilha. Yo quiero de Chocolate. chocolate. Entendeu o que é metanoia? ¿Entendieron qué es metanoia? Mudei de ideia. Es cambiar de idea. Eu queria algo, Yo quería algo, mas agora mudei de ideia. pero ahora cambié de idea. Eu quero outra coisa. Yo quiero otra cosa. Esse é o arrependimento bíblico. Ese es el arrepentimiento Isso bíblico. pode acontecer com choro, Eso puede suceder con un ou lloro pode acontecer com alegria. o puede suceder con alegría. Isso pode ser com relação ao pecado, Eso puede ser con relación al pecado, mas pode ser com relação a uma crença errada. pero puede ser también con una creencia Eu equivocada. mudei de ideia. Yo cambié de idea. Então, a cada domingo, quando você vem aqui, Entonces cada domingo cuando venís acá, você vem para alinhar as suas crenças. vos venís a alinear tus creencias. Talvez um domingo ou outro você diz para si mesmo: Tal vez algún domingo te decís a ti mismo, puxa, o pastor tem razão. y el pastor tiene Eu razón. não pensava assim. Yo no pensaba así. Nunca tinha pensado nisso. Nunca pensé Mas en eu eso. acho que ele está certo. Pero yo creo que él está Aí você correcto. muda de ideia. Entonces cambia O de que idea. aconteceu? Arrependimento. ¿Y qué pasó ahí? A sua vida está Arrepentimiento. mudando. Algo está Mas cambiando. talvez você não chorou. Pero tal vez vos no Você lloraste, não sentiu nenhuma tristeza. no te sentiste Mas triste, você sentiu uma paz. pero sentiste paz. Falou, amém. Isso tá bom. Essa crença é boa. Y dijiste, amén, esa creencia es buena. Quantos entendem o que eu estou dizendo? ¿Cuándo entienden lo que estoy diciendo? Isso é o verdadeiro arrependimento. Eso es el verdadero arrepentimiento. Muito bem. Jesus, lá em Lucas capítulo 15, Jesús en Lucas capítulo 15, ele contou 3 parábolas. él contó 3 parábolas. Essas parábolas são para ilustrar o que significa arrependimento. Esas parábolas son para mostrarnos qué significa arrepentimiento. A primeira parábola é a parábola da ovelha perdida. La primera parábola es la parábola de la oveja A perdida. segunda é da dracma perdida. El segundo es de la moneda perdida. E a terceira parábola é do filho pródigo. Y la tercera parábola es el hijo pródigo. As 3 é para o mesmo tema. Los 3 son para el mismo tema. Mas a primeira parábola é interessante. Pero la primera parábola es Você interesante. conhece a história? Ustedes conocen la Jesus historia. disse que um homem tinha 100 ovelhas. Jesús dice que el hombre tenía 100 ovejas. Um belo dia, no final da tarde, Un día en el final de la tarde, ele vai contar as ovelhas e só deu 99. y él fue a llevar sus ovejas en el redil y tenía solo 99. Tinha perdido uma. Había perdido A uno. Bíblia fala que o pastor sai e vai procurar a ovelha. La Biblia dice que el pastor sale y se va a buscar la oveja. Quando ele encontra a ovelha, Cuando él encuentra la oveja, pega a ovelha, él agarra la oveja, coloca nas suas costas lo coloca en sus e hombros leva de volta para casa. y le lleva de vuelta a casa. E chama os seus vizinhos e faz uma festa. Y llama a todos sus vecinos y hace una E fiesta. ele diz: veja, encontrei a minha ovelha perdida. Y él dice, miren, encontré la oveja perdida. Venham se alegrar comigo. Disculpe. Venham se alegrar comigo. Vengan a alegrarse conmigo. Agora veja, em que está falando de arrependimento aqui? Y ahora, ¿qué será que está hablando de A arrepentimiento parábola acá? fala só do pastor. La parábola habla solo del É o pastor. pastor que perdeu a ovelha, El pastor que é perdió o la oveja. pastor que ficou preocupado, El pastor que é se o pastor que preocupó. foi atrás da El ovelha, pastor que fue a buscar. ele pega a ovelha, Ele agarra ele a tem que oveja. carregar de volta para casa. Él tiene que llevar de vuelta a Todo o casa. trabalho foi do pastor. Todo aquí se trata del pastor. Qual foi a única coisa que a ovelha teve que fazer? ¿Qué era la única cosa que la oveja tenía que hacer? Ela teve que aceitar voltar para casa. Ella tenía que aceptar volver a casa. Ela aceitou ser levada de volta. Ella aceptó ser llevado de vuelta. Ela desejou voltar para casa. Ella deseó volver a É a casa. única coisa que a ovelha fez. Es la única cosa que la oveja No mais hizo. ela não fez nada. La oveja no hizo nada. Presta atenção, o verdadeiro arrependimento Presten atención, el verdadero é arrepentimiento permitir ao Senhor levar você. es permitir que el Señor te pueda cargar. É para permitir que Ele te conduza. Es dejar que Él te pueda conducir.
Quantos entendem o que eu estou ¿Cuántos dizendo? entienden lo que estoy diciendo? Mas pastor, eu não tenho que chorar quando eu arrependo? Pero pastor, ¿será que tengo que llorar cuando me arrepiento? Não, tem que mudar de mente. No, tenés que cambiar tu mente. Então você lembra de Judas. Entonces ustedes se acuerdan de Judas. Se você ler a história de Judas, você vai ver que ele teve um tipo de arrependimento. Si ustedes leen la historia de Judas, ustedes van a ver un tipo de Você arrepentimiento. sabe que ele traiu a Jesus? Ustedes saben que él traicionó a Mas a Jesús. Bíblia fala que ele teve um remorso. Pero la Biblia dice que él tuvo remordimiento. Ele disse, eu traí sangue inocente. Él dijo, yo traicioné sangre Ele reconheceu inocente. que Jesus não tinha pecado. Reconoció que Jesús no tenía pecado. Ele pegou o dinheiro que ele tinha recebido e devolveu, jogou de volta. Él agarró el dinero que recibió y lo tiró de vuelta. Mas isso tudo produziu mudança na vida dele? Pero todo eso produjo algún cambio en su vida. Não, a Bíblia fala que ele saiu e foi se enforcar. La Biblia dice que él salió de ahí y se ahorcó. Por que ele foi se enforcar? ¿Por qué se ahorcó? Porque a mente dele não mudou. Porque su mentalidad no O cambió. que tinha que mudar na sua mente? ¿Qué tenía que cambiar en su mente? A opinião que ele tinha a respeito de Jesus. La opinión que él tenía acerca de Jesús. Ele queria que Jesus era mestre, Él creía que Jesús era maestro, que era uma pessoa que não tinha pecado, culpa, una persona que no tenía culpa ni pecado, mas ele não cria que ele era o Salvador. pero él no creía que él era el Não Salvador. cria que era o Filho de Deus. Él no creía que era el Hijo de Dios. Por isso ele foi se enforcar. Por eso él fue y se ahorcó. Quando ele se enforcou, o que ele estava pensando? Pero cuando él se ahorcó, ¿qué será que estaba pensando? Ele queria pagar pelo próprio pecado. Él quería pagar por su propio pecado. Ele queria se punir porque sabia que estava errado. Él quería castigarse porque sabía que se equivocó. Mas ninguém pode pagar pelo próprio pecado. Pero nadie puede pagar por su propio pecado. Se ele pelo menos tivesse crido no amor de Jesus, Si él hubiese creído en el amor de Cristo, ele poderia entender que daqui a algumas horas Jesus iria pagar pelos pecados dele. él podría entender que en algunas horas Jesús iba a pagar por el pecado que él cometió. Você sabe, Pedro também traiu a Jesus. Y ustedes saben que Pedro también traicionó a Jesús. Ele não traiu vendendo por dinheiro, Él no le traicionó vendiéndole por mas dinero, ele traiu de frente de uma empregada. pero él le traicionó en frente de una Ele empleada. negou que conhecia Jesus. Él negó que conocía a Oh, Jesús. isso é um pecado muito grave, Y eso es un pecado muy grave. tão grave quanto o de Judas. Y tan grave como el de Judas. Mas Pedro teve salvação. Pero Pedro, ¿será que tuvo salvación? Por quê? ¿Por quê? Porque na hora em que o galo cantou, Porque en la hora que el gallo cantó, ele olhou para Jesus él miró a Jesús. e Jesus olhou para ele. Y Jesús le miró a E él. o que Pedro viu nos olhos de ¿Y Jesus? qué fue lo que Pedro vio en los ojos de Jesús? Ele viu o amor do Senhor por ele. Él vio el amor del Señor por Talvez o él. Senhor estava dizendo, eu não te condeno. El Señor le estaba diciendo, yo no E te Pedro condeno. optou por crer no amor do Senhor. Y Pedro decidió creer en el amor de Dios. E 40 dias depois, Jesus o levantou para ser o líder da igreja. Y 40 días después el Señor le levantó para ser líder de la Você iglesia. colocaria para ser líder o pastor da igreja, aquele que traiu Jesus um mês atrás? ¿Vos colocarías como pastor a aquel que traicionó a Jesús un mes atrás? Ah, se Gabriel negasse a Jesus, ele ficaria um bom tempo sem ser pastor. Si Gabriel negaría a Jesús, se iba a quedar un buen tiempo Ah, sin ser ficaria pastor. na disciplina. Iba a caer en la disciplina. Mas Pedro, Jesus colocou ele um mês depois. Pero Pedro fue colocado un mes después. Porque Pedro mudou a mente. Porque Pedro cambió su mentalidad. Esse é o verdadeiro arrependimento. Ese es el verdadero Quantos arrepentimiento. estão compreendendo? o que eu ¿Cuántos estou están dizendo? comprendiendo? Então, o verdadeiro arrependimento é mudar a sua opinião. Entonces el verdadero arrepentimiento es cambiar de opinión. Muda a sua opinião sobre o seu pai, Cambia tu opinión sobre tu Padre, sobre Deus. sobre Dios. Você é amado. Vos sos amado. Muda a sua opinião a respeito de Jesus. Cambia tu opinión acerca de Muda a sua Cristo. opinião na forma de relacionar-se com Ele. Cambia tu opinión de la forma que te Isso relacionas tem con que Él. ser feito permanentemente. Eso tiene que ser hecho todos los días. Quantos entendem o que eu estou dizendo? ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Isso pode ser feito com lágrimas ou não. Eso puede ser hecho con lágrimas o no. Vamos imaginar uma situação. Vamos a imaginar una situación. Vamos imaginar que você é um espírita. Aqui tem espírita? Sí. Tem. Vamos a imaginar que sos un espiritista. O espírita acredita que ele pode comprar a salvação. Un espiritista cree que él puede comprar la Ele salvación. acredita que se ele fizer boas obras, caridade, ele vai comprar a salvação. Él cree que si hace obras de caridad,
trabajo social, él puede comprar su salvación. Mas um dia ele vem e ouve o pastor pregando. Pero un día él viene y escucha al pastor E o predicando. pastor diz para ele: Y el pastor dice, olha, há um Deus que é bondoso, hay un Dios que es bondadoso ele é muito rico, y él es muy ele não rico. precisa de vender nada para você, Él no necesita venderte nada. ele quer dar para você, Él te quiere dar. é de graça, Es gratis. você não tem que pagar coisa alguma. Vos no tenés que pagar nada. Ele diz: como assim nada? Y él dice, ¿cómo así? É Nada. de graça. Es de gracia. Mas de repente ele pensa: Y después él piensa, se há um Deus, si hay un Dios, esse Deus é bom, y si Dios es esse bueno, Deus é rico, y si Dios es ele não rico, precisa me cobrar nada. Él no necesita cobrarme Se ele me nada. ama, ele me dá de graça. Si Él me ama, me da gratis. Ele diz: eu creio nisso. Y él dice, yo creo eso. O que ele sente naquela hora? ¿Qué él sintió en aquel momento? Alívio. Alivio. Ele fala: puxa, não vou ter que pagar? Y ahora él dice, no, no voy a tener que pagar. Aleluia. Aleluya. Então a entrada está livre para mim? Entonces la entrada es gratis para mí. Então veja, ele vai sentir alívio. Entonces él va, Mas ele mudou a mente. pero él cambió su mente. Ele arrependeu-se. Él se arrepintió. Mas ele nem vem à frente chorando. Pero él ni vino al frente Mas llorando. ele vai embora para casa alegre. Pero él se va en su casa E alegre. ele vai contar para sua esposa. Y él se va a contarle a su Ele vai esposa. dizer para os seus amigos: Y va a contarle a sus olha, não tem amigos. que pagar nada. Diciéndole, no hay que pagar É nada. de graça. Es gratis. Então arrependimento Entonces el arrepentimiento é crer corretamente. es creer correctamente. É alinhar a sua fé Alinear tu fe com o Evangelho, con el Evangelio, com o Novo Testamento. con el Nuevo Testamento. Nem é com o velho. No es con el Tenha Antiguo. muito cuidado com isso. Tengan mucho cuidado con Tem eso. coisas que são bíblicas, Hay cosas que son bíblicas, mas já passaram. pero ya pasaron. É da velha aliança. Es el antiguo Você pacto. tem que alinhar a sua crença Tienes que alinear tu com creencia o Novo Testamento. con el Nuevo Quantos estão Testamento. comigo nessa ¿Cuántos noite? están conmigo? Podemos avançar? Sí. Aleluia. Meu tempo já acabou? Ainda não. Ainda não, aleluia. Segunda coisa, Segunda cosa, viva pela justiça de Cristo. vivan por la justicia de Cristo. Viva pela justiça de Cristo. Vivan por la justicia de Cristo. Então Pedro cometeu o mesmo pecado de Judas, Entonces Pedro cometió el mismo pecado mas que ele Judas, se permitiu ser amado pelo Senhor. pero él se permitió ser amado por el Señor. Então Judas, ele tentou pagar pelo seu próprio pecado. Entonces Judas, él intentó pagar su propio pecado. Quando você faz isso, o que você está fazendo na verdade é seguir a justiça própria. Cuando vos haces esto, en realidad lo que haces es seguir la justicia Você está propia. dizendo para Deus: olha, Senhor, eu quero merecer entrar no céu. Vos estás diciéndole al Señor, Señor, yo quiero merecer para entrar en el Então, cielo. para te provar isso, eu vou fazer o maior sacrifício. Y para mostrarse eso, yo voy a hacer un gran Eu sacrificio. vou me matar. Yo voy a matarme. Mas Deus não aceita isso. Pero el Señor no acepta eso. Por quê? ¿Por qué? Porque nós mesmos não podemos pagar coisa alguma. Porque nosotros no podemos pagar ningún precio. Porque Cristo veio, por isso Cristo veio pagar por Por nós. eso Cristo vino a pagar en nuestro A Bíblia lugar. fala que o Senhor Jesus fez mais de 30 milagres. La Biblia dice que Jesús hizo más de 30 milagros. Mas todos esses milagres foram milagres de graça. Pero todos los milagros fueron milagros gratis. Foram cura, Fue sanidad, foi libertação de demônios, liberar de foi demonios, multiplicação de pães, multiplicación de pan, ressurreição de mortos. resurrección de Só muertos. teve um milagre que não foi de graça, não é grátis, de graça. Solo había un milagro que no fue de gracia, Foi de maldição. fue de maldición. Foi um dia em que Jesus chegou para uma figueira e a amaldiçoou. Fue cuando el Señor vino a la higuera y lo maldijo. Quantos se lembram desse milagre? ¿Cuántos se acuerdan de ese milagro? Jesus chegou numa figueira Jesús llegó a una higuera e ele queria comer um figo. y él quería comer el figo. Era o tempo de figos temporãos. Ele entende o que é temporão? Oh my goodness. Não era tempo de figos, No era la época del mas figo, sempre nasce um ou outro figo antes da hora. pero a veces nace antes de tiempo. Nós chamamos isso de temporão.
Nosotros llamamos ese de temporal. Jesus queria esse figo. Jesús quería ese figo. A figueira estava linda, La higuera estaba tinha uma linda. grande aparência. Tenía linda As folhas apariencia. estavam verdes, Las hojas estaban verdes, mas não tinha fruto. pero no tenía fruto. O Senhor então diz: nunca mais ninguém coma fruto de você. Entonces Jesús le dijo, nunca más nadie va a comer E os frutos de ti. discípulos viram aquilo. Y los discípulos vieron eso. Passado um dia, Pasando el día, Pedro estava voltando pelo caminho. Pedro estaba volviendo por el Ele fala: camino. mestre, olha aquela figueira que o Senhor amaldiçoou. Y él dijo, Señor, mira esa higuera que mal dijiste. Ela está seca desde a raiz. Él está seco desde su raíz. Esse foi o único milagre do Senhor de maldição. Y ese fue el único milagro del Señor de maldición. E ele não amaldiçoou um homem, Y él no maldijo a un hombre, ele amaldiçoou uma planta. él maldijo una O planta. que isso significa? ¿Qué significa Será que eso? tem sentido para nós? ¿Será que tiene algún sentido para Uma das nosotros? maneiras de entendermos o significado de situações na Bíblia Una manera de entender algunos significados y situaciones en la Biblia é você usando um princípio da hermenêutica chamado primeira menção. es usando el principio de hermenéutica, que es el principio de primera mención. Esse princípio diz que a primeira menção de qualquer coisa na Bíblia dá o seu sentido em linhas gerais no resto da Bíblia. Ese principio dice que la primera mención da el mismo significado a la Biblia entera. E a primeira menção de figueira na Bíblia está lá em Gênesis capítulo 3. Y la primera mención de la higuera está en Génesis capítulo Quando 3. o homem pecou, ele percebeu que estava nu. Cuando el hombre pecó, percibió que estaba E desnudo. ele então tentou fazer roupas com folhas de figueira. Entonces él intentó hacer su ropa de hojas de higuera, Sim, mas isso, as folhas secam, pero en realidad las hojas se secan. não funciona. No E funciona. o que isso significa? ¿Y eso qué significa? Tentar se apresentar diante de Deus com alguma obra humana. Eso nos muestra que es intentar presentarse a Dios con obras humanas. É tentar parecer para Deus apresentável com algo que você mesmo fez. Es presentarse delante de Dios con algo que vos mismo hiciste. Então, o nome disso é justiça própria. Entonces, eso se llama justicia propia. Foi isso que Jesus amaldiçoou naquele dia. Y eso fue lo que el Señor maldijo en aquel Ele día. amaldiçoou a justiça própria. Él maldijo la justicia A propia. justiça própria é a mãe de todos os outros pecados. La justicia propia es la raíz de todos los otros Está na pecados. origem de todos os problemas. Es el origen de todos los problemas. Quando o homem compreende que ele não tem justiça diante de Deus, Cuando el hombre comprende que no tiene justicia delante de ele Dios, está no caminho para receber todas as bênçãos. él está en el camino para recibir todas las bendiciones. E você precisa de chegar a essa conclusão. Y necesitamos llegar a esa conclusión. Renunciar à justiça própria Renunciar a la justicia e propia receber aquela que vem de Deus. y recibir aquella que viene de Dios. Aquela que vem de Deus é a justiça de Cristo. Aquella que viene de Dios es la justicia de Cristo. Vamos ler Romanos 5:19. Vamos a ver Romanos 5:19. Vamos conseguir projetar? Vocês não gostam da tradução tradicional, Reina Valera? Gosto, eu É tenho muita hoje. chicoa. Eu tenho hoje. Ok. Al 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Preste atenção no que a palavra de Deus diz. Presten atención lo que dice la palabra de Dios. Nós nos tornamos pecadores por causa do pecado de um único homem. Nosotros nos convertimos en pecadores por causa de un hombre. Olha o que está escrito. Miren lo que dice. Por la desobediência de um homem, os muitos foram constituídos pecadores. Amén. Você se tornou pecador por causa do pecado de um homem. Vos te convertiste en pecador por causa del pecado de un hombre. Que homem era esse? ¿Qué hombre era ese? Adão. Adán. Quando Adão pecou, você se tornou pecador. Cuando Adán pecó, vos te convertiste en un Eu não pecador. estou dizendo que você não pecou. Não estou dizendo que você não peca. No significa que vos no pecás. Eu sei que você peca. Yo sé que vos Mas pecás. você não se tornou pecador porque você peca. Pero vos no sos un pecador porque pecás. Está entendendo o que eu estou dizendo? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Deixa eu te dar uma ilustração.
Déjame mostrarle Muitas algo. pessoas pensam que se tornam pecadores no dia em que cometem pecado pela primeira vez. Mucha gente piensa que se convierte en un pecador cuando peca por primera vez. Não, você pecou pela primeira vez porque é a prova de que você já era pecador. Vos pecaste por primera vez porque ya es la prueba de que vos eras pecador. Então imagine um pé de manga, uma mangueira. Tem manga por aqui? Mango. Sim, mango. Sí. Imagina uma planta, um tronco, um árbol de A mango. árvore que dá manga, como se chama em espanhol? Mangueira? Não, Mangoseira? mango. Árbol Só de mango. Árvore de mango. Aleluia. Então imagine uma árvore de mango. Então, imagínense um árbol de mango. Ela é pequena, É pequena, nunca deu manga. nunca dio ningún mango. Mas se você olhar para ela, você consegue identificar que ela é uma mangueira? Pero si vos mirás, podés percibir que es un árbol de mango, Sim ou não? ¿sí o no? Mas ela nunca deu manga, Pero nunca dio ningún mango. mas já é mangueira. Pero ya es mango. Então você também é assim. Entonces vos también sos así. Você não é mangueira, Vos no sos un você é um mango. pecadeiro. Vos sos un pecador. Você é uma árvore que dá pecado. Un árbol que da pecado. Então você, quando é uma árvore pequena, Entonces cuando vos sos un árbol pequeño, ainda não deu nenhum pecado, tal vez no tenga ningún pecado. mas você já é pecador, Pero vos ya naciste pecador. porque você recebeu essa natureza dos seus pais. Porque vos recibiste esa naturaleza Então, de tus padres. nós nos tornamos pecadores por causa do pecado de um homem. Entonces nosotros nos convertimos en pecadores por causa de un hombre. E você pode achar isso injusto. Y vos podés hasta pensar que eso es injusto. Poxa, por causa de um homem, Vos podés decir, por causa de una persona. ele pecou, eu vou agora sofrer as consequências. Él pecó y ¿por qué yo tengo que sufrir las consecuencias? Mas Deus é bom e Deus é justo. Pero Dios es bueno y es justo. E para salvar você, Ele faz a mesma coisa. Y para salvarte a ti, Él hace la misma cosa. Então, olha o que diz a segunda parte do versículo. Miren lo que dice la segunda parte. Assim também por la obediência de uno, los muchos serão constituídos justos. Amén. Preste atenção nisso. Presten atención en eso. Por causa do pecado de um, você foi feito pecador. Por causa del pecado de uno, fuiste hecho pecador. E agora, por causa da obediência de um, você é declarado justo. Y ahora por causa de la obediencia de uno, vos sos declarado justo. Você não teve que pecar para ser feito pecador. Vos no tenés que pecar para ser un pecador. Também você não tem que praticar a justiça para receber a justiça de Cristo. Tampoco tenés que practicar la justicia para recibir la justicia de Dios. Ele obedeceu no seu lugar. Él obedeció en tu lugar. Por isso você é justificado Por agora. eso vos sos justificado. Quantos dizem amém? ¿Cuántos dicen amén? É preciso alinhar a nossa crença. Por eso necesitamos alinear nuestra Porque creencia. a maioria das pessoas acredita que ela é justa quando ela pratica justiça. Porque la mayoría de las personas piensan que es justo cuando practica la E justicia. no dia em que ela peca, ela pensa, agora eu não sou justo, eu pequei. Y el día que peca piensa que ahora no soy justo porque yo pequé. Mas o seu pecado não pode alterar o que Cristo fez. Pero tu pecado no puede cambiar lo que el Señor ya hizo. Vamos entender isso melhor. Vamos a entender esto mejor. Quando você era pecador lá fora, Cuando vos eras un pecador allá afuera um belo dia você acordou bem-humorado y un día vos te despertaste en el e horario você resolveu fazer muitas coisas boas. y vos hiciste muchas cosas buenas E você deu dinheiro para os pobres. y vos diste tu dinero a los E pobres você tratou bem os seus colegas de trabalho. y vos le trataste bien a tus compañeros de trabajo. Essas coisas são boas. Esas cosas son buenas, Mas só porque você fez coisas boas, você agora seria justo? pero solo porque hiciste cosas buenas, ¿será que sos justo? Ou continuaria sendo pecador? ¿O continuarías siendo un pecador? Quantos entendem o que estou dizendo? ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? As suas boas obras não podiam mudar a sua condição. Tus buenas obras no pueden cambiar tu condición Quando você estava lá fora. cuando estabas allá Então, afuera. as suas boas obras não podiam, naquela época,
mudar a sua condição de pecador. Tus buenas obras en aquella época no podían cambiar tu condición de pecador. Ou seja, o que Adão fez é muito forte. O sea, lo que Adán hizo era muy fuerte. Não pode ser alterado pelas suas obras. No puede ser cambiado por tus obras. Então não importa o que o pecador lá fora faça, Entonces no importa lo que el pecador allá afuera hace. ele não pode mudar a sua condição. Él no puede cambiar su condición. Mas você se converteu. Pero vos te convertiste. Você veio para Cristo. Vos viniste a E Cristo. você recebeu a justiça de Cristo. Y vos recibiste la justicia de Cristo. Quantos creem nisso? ¿Cuántos creen eso? Você crê que foi justificado? ¿Ustedes creen que fueron justificados? Quantos creem que são justos? ¿Cuántos creen que son justos? Mas você ainda peca. Pero aún pecas. E aí hoje você acordou mal-humorado. Y tal vez hoy te despertaste con un mal humor. E você tratou mal a sua esposa. Y trataste mal a tu E esposa. você brigou com alguém no trânsito. Y te peleaste con alguien en el Chegou tráfico. no seu trabalho, você brigou com o seu chefe. Y te peleaste con tu patrón. Isso tudo é ruim, Eso todo es malo. é pecado. Es pecado. Mas isso não tem poder de mudar o que você é. Pero eso no tiene poder de cambiar quien vos sos hoy. Assim como lá fora, Así como allá o afuera, pecador el pecador não muda porque se comportou bem, no cambia porque se portó bien. hoje dentro da igreja, Hoy dentro de la a iglesia, sua justiça não muda tu justicia no cambia porque você se comportou mal. porque vos te comportaste Porque a mal. sua justiça não é sua. Porque tu justicia, la justicia no es É tuya. porque obedeceu no seu lugar. Es porque alguien obedeció en tu lugar. Se ele obedeceu, eu sou justo. Si él obedeció, yo soy justo. Quantos creem no que eu estou ¿Cuántos dizendo? creen eso? Então diga aleluia. Entonces digan aleluya. Você não tem noção como isso traz descanso para sua alma. Ustedes no tienen idea de cómo trae descanso a tu alma. Você não tem que trazer de volta Deus todo domingo. Vos no tenés que traerle a Dios de vuelta todo domingo. Porque Deus não vai embora mais. Porque Dios no se va más. Ele agora habita em você. Él ahora vive en ti. No Velho Testamento, En el Antiguo Testamento, Deus visitava. Dios visitaba. Mas no Novo Testamento, Pero en el Nuevo Testamento, Deus mora com você. Dios habita contigo. É muito melhor a habitação do que visitação. Es mejor que habite que visite. Por isso nós vivemos na nova aliança. Por eso hoy vivimos bajo el nuevo pacto. Quantos dizem amém? ¿Cuántos dicen amén? Terceiro, Tercer punto. rejeita toda introspecção. Rechace toda introspección. Introspecção. No sé si Seu espanhol está pequeno. Eh. Vamos mudar autoanálise. Rejeita Autoanálise. toda autoanálise. Rechace todo autoanálisis. Ficar se olhando o tempo inteiro. Quedarte mirándote a ti mismo. Ficar o tempo inteiro se analisando. Toda la hora analizándote. Produz angústia e morte. Produce angustia y muerte. Isso é carne. Eso es nuestra carne. É a nossa carne tentando se aprimorar. Es nuestra carne intentando ser mejor. Ou então a nossa carne procurando algo de bom em nós mesmos para chegarmos diante de Deus. Es nuestra carne intentando hacer algo para acercarnos a Dios. Deus quer que... O inimigo, na verdade, quer que nós fiquemos ocupados conosco mesmo. El enemigo en realidad quiere que nosotros nos quedemos enfocados en nosotros O mismos. tempo inteiro nos analisando, nos olhando para dentro de nós mesmos. Que nosotros nos quedemos mirándonos a nosotros mismos. Mas qual o resultado disso? Pero ¿cuál es el resultado É de eso? desânimo, Es desánimo, culpa, culpa, depressão, depresión, incredulidade. incredulidad. Mas o alvo de Deus é que você olhe para Cristo. Pero la meta del Señor es que vos mires a Cristo. A sua atenção tem que ser focada em Cristo todo o tempo. Tu atención tiene que ser enfocado en Cristo todo el tiempo. Quando a gente vem para o culto, Cuando venimos al culto, não podemos vir ao culto para olhar para nós no mesmos, podemos venir al culto para mirarnos a nosotros para mismos, nos auto-aprimorarmos, para fazer auto-melhoramento. para hacer que seamos mejores. Não, nós viemos ao culto para ver a Cristo. Nosotros vinimos al culto para ver a E o Cristo. que se espera é que o pregador nos mostre Cristo na palavra. Y esperamos que el predicador nos muestre a Cristo en la palabra. Eu sei que esse conceito que eu estou te dizendo é totalmente diferente do que o mundo ensina. Yo sé que ese concepto es totalmente diferente
lo que el mundo nos O enseña. que a filosofia diz? ¿Qué dice la filosofía? Conhece-te a ti mesmo. Conócete a ti mismo. Então você vai ver palestras lá fora dizendo isso. Y vos vas a ver charlas afuera sobre O eso. que a psicologia diz? ¿Qué dice la psicología? É que o que você está vivendo hoje Es lo que vos estás viviendo é hoy. resultado de alguma coisa do seu passado. Es un resultado de algo en tu pasado. Então você tem que ir lá e vasculhar o passado e descobrir o problema. Entonces tenés que ir en tu pasado e intentar descubrir el E problema. se você conseguir descobrir, você vai mudar o seu presente. Y si conseguís descubrir, vas a cambiar tu presente. Então isso é o ensino da psicologia. Y esa es la enseñanza de la psicología. São crenças que são ensinadas lá fora. Son creencias que son enseñadas allá Mas afuera. quando você chega no Evangelho, Pero cuando llegas en el o Evangelio, Evangelho ensina que nós somos mudados quando vemos Cristo. la Biblia dice que nosotros somos cambiados cuando contemplamos a Cristo. Quando você conhece algo do Senhor, acontece uma mudança dentro de você. Cuando conocemos algo del Señor, algo en nosotros cambia. Estamos aqui para ver a Cristo. Estamos aquí para ver a Cristo. Quando vemos a Cristo, nós alinhamos as nossas crenças. Cuando vemos a Cristo, podemos alinear nuestras creencias. Então o diabo vai te dizer o tempo inteiro: olha para você. Entonces el diablo te va a decir siempre, mírate a ti mismo. Olha, você não obedeceu o suficiente. Viste, vos no obedeciste Você lo não é suficiente. fiel o Vos no suficiente. sos fiel suficiente. Como é que você quer receber a benção? ¿Cómo es que querés recibir la Com bendición? base em que você quer receber a cura? ¿Basado en qué vas a recibir la Baseado em sanidad? que você quer receber prosperidade? ¿Basado en qué querés recibir la Olhe prosperidad? para você mesmo. Mírate a ti mismo. É isso que o diabo diz. Y eso que el diablo E às dice. vezes vai usar a boca de pessoas para te falar isso. Y a veces va a usar bocas de personas para decirte Mas não é eso. o que o Evangelho diz. Pero ese no es lo O que el Evangelho Evangelio diz: dice. olha para Cristo. El Evangelio dice, Ele miren a Cristo. obedeceu no seu lugar. Él obedeció en tu Pela lugar. obediência dele, você é justo. Por la obediencia de Él, vos sos justo. Você não é justo pela própria obediência. Vos no sos justo por tu propia Mas obediencia. quantos olham para Cristo? Pero ¿cuántos miran a Quantos Cristo? apontam para Cristo no púlpito? ¿Cuántos apuntan a Cristo en el púlpito? Devemos ministrar Cristo uns aos outros constantemente. Tenemos que ministrar a Cristo constantemente unos a los otros. Quando você encontra irmãos com problema, Cuando vos encontrás una persona con a primeira problemas, coisa que você tem que fazer é levá-lo a ver Cristo. la primera cosa que tenés que hacer es que ellos contemplen a Cristo. Provavelmente a raiz do problema dele é ele estar olhando muito para si mesmo Tal vez el problema principal es que se está mirando mucho a sí mismo e encontra tantas falhas, y encuentra tantas fallas, tanta desqualificação. tantas descalificaciones. Então é preciso trazer todo o pensamento à obediência de Cristo. Entonces es necesario traer todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Vou encerrar agora. Voy a cerrar ahora. Diga aleluia. Digan aleluya. Quarto princípio que eu quero compartilhar com você: descanse no seu representante. El cuarto principio es descanse en tu representante. Você sabe esse versículo que eu li com você em Romanos 5,19? Ustedes saben ese versículo que leí con ustedes en Romanos 5:19. Ele trata do princípio do representante. Él trata del principio del representante. Adão, lá no Éden, ele estava nos representando. Adán en el Edén nos estaba representando. Por isso o pecado dele foi o pecado de todos nós. Por eso el pecado de él es el pecado de todos O nosotros. Senhor Jesus estava nos representando. El Señor Jesús nos está representando. Por isso a obediência dele foi a obediência de todos nós. Por eso la obediencia de él es la obediencia de todos O que nosotros. ele fez diz respeito a todos nós. Lo que él hizo se aplica a todos nosotros. Vamos ler 1 João 4,17. Miren lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 17. 1 João 4,17. Dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día de juicio, pues como Él es, así nosotros somos en este mundo. Olha essa afirmação bíblica. Miren esa afirmación bíblica. Como ele é, nós somos. Como Él es, nosotros Como somos. ele é, nós somos.
como Él es, nosotros O que somos. diz respeito a Ele, diz respeito a nós. Lo que se dice con respecto a Él, se dice con respecto a nosotros. Se Ele é amado, eu sou amado. Si Él es amado, yo soy amado. Se Ele é aceito, eu sou aceito. Si Él es aceptado, yo también soy Se Ele é aceptado. justo, eu sou justo. Si Él es justo, yo soy justo. Se Ele é santo, eu sou santo. Si Él es santo, yo soy santo. Porque assim como Ele é, eu sou enquanto estou neste mundo. Porque como Él es, así yo también soy en este mundo. E é por isso que você é aceito diante de Deus. Es por eso, es así que sos aceptado Porque delante de diante Dios. de Deus você é como Cristo. Porque delante de Dios vos sos como Cristo. Você tem a justiça de Cristo. Vos tenés la justicia de Cristo. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Usted entiende lo que estoy Agora diciendo. você não vê. Você não vê. Pero eso no ves. Quando você olha para si mesmo, você fala: puxa vida, eu estou muito longe. Cuando vos te mirás a ti mismo, vos decís, estoy muy lejos. É por isso que a Bíblia fala que no Novo Testamento o justo vive pela fé. Es por eso que en el Nuevo Testamento la Biblia dice que el justo vivirá por la fe. Eu não vivo confiado na minha obediência. Yo no vivo confiado en mi obediencia. Não, eu vivo confiado na fé. Yo vivo confiado en la fe. Porque Deus trabalha com representantes. Porque Dios trabaja con E representantes. Cristo é o meu Y representante. Cristo es mi representante. Você sabe, lá no Velho Testamento, Y ustedes saben que en el Antiguo Testamento, a Bíblia fala que um dia Golias veio lutar. Perdão, os filisteus vieram lutar contra Israel. la Biblia dice que un día los filisteos vinieron a luchar con Israel. E aí, um gigante, Golias, veio e fez o desafio. Y ahí el gigante Golías vino y desafió al pueblo. Ele disse: para que tanta gente morrer? Él dice, ¿por qué tanta gente tiene que morir? Faz o seguinte: Haz lo siguiente. vocês escolhem um guerreiro de vocês Ustedes escojan un guerrero de que ustedes vem pelejar contra mim. que venga a pelear contra mí. Ele vai representar Israel. Él va a representar a E Israel. Golias disse: eu vou representar os filisteus. Y Goliat dijo, yo voy a representar a los E filisteos. nós dois vamos lutar. Y nosotros dos vamos a luchar. E aquele que vencer, Y aquel que vence, todo o exército venceu. todo el ejército gana. Venceu a guerra. Venció la guerra. Dois apenas vão lutar. Solo dos van a pelear. Então, ali Deus está mostrando como Ele age conosco. Entonces ahí el Señor nos muestra cómo Él hace con É o nosotros. princípio do representante. Es el principio de un Naquele representante. dia, Davi venceu Golias. En aquel día David venció a Goliat. Mas a vitória de Davi não foi só de Davi. Pero la victoria no fue solo de David. Não, foi de todo Israel. Fue de todo Israel. Todo Israel venceu. Todo Israel venció. Porque o seu representante venceu. Porque su representante Na venció. cruz do Calvário, o Senhor Jesus venceu. En la cruz del Calvario el Señor venció. Mas a vitória dele não foi só dele. Porque la victoria no fue solo de Foi de Él. todos aqueles a quem ele representa. Fue de todos aquellos a quien Él representa. O que significa converter-se hoje? ¿Qué significa convertirse hoy? Aceitar Cristo como seu representante. Aceptar a Cristo como tu Aí representante. Deus passa a atribuir a você tudo que o seu representante é e fez. Ahí todo pasa, lo que tu representante hizo pasa a ti. Se o nosso representante venceu, nós vencemos. Si nuestro representante venció, nosotros Se o nosso también vencemos. representante hoje está sentado à destra de Deus, nós estamos sentados à destra Si de Deus. nuestro representante está sentado a la diestra de Dios, nosotros también Tudo estamos. que diz respeito a Ele diz respeito a nós. Todo lo que se dice de Él se dice de nosotros. Ele veio e se fez como um de nós. Él vino y se hizo hombre como nosotros. Eu vou encerrar dizendo só mais uma ilustração. Y yo quiero cerrar diciendo solo una ilustración. Quando Deus foi estabelecer o sumo sacerdote no Velho Testamento, Cuando Dios fue a establecer el sumo sacerdocio en el Antiguo ele Testamento, estabeleceu esse princípio. Él estableció ese O principio. sumo sacerdote representava a nação. El sumo sacerdote representaba a la nación. Ninguém podia entrar no Santo dos Santos. Nadie podía entrar en el santo Só o lugar. sumo sacerdote. Solo el sumo E sacerdote. quando ele entrava lá dentro Y cuando él entraba e ele voltava vivo, y él salía vivo, significava que ele tinha sido aceito por Deus. significaba que él había sido aceptado por E Dios. preste atenção, se ele era o representante da nação, Si él era el representante, isso significava que toda a nação tinha sido aceita por eso Deus. significaba que toda la nación iba a ser bendecido. O Senhor Jesus, ele morreu e entrou na morte. El Señor Jesús murió E y entró en la muerte
Mas ele voltou. pero Él volvió. E porque ele voltou, Y porque Él volvió, é o sinal de que Deus aceitou o seu es señal de sacrifício. que el Señor aceptó. Isso é o sinal também que nós somos aceitos Y eso diante es dele. señal que nosotros también O somos Senhor aceptados. possa alinhar o nosso entendimento Que el hoje. Señor pueda alinear nuestro Que a sua entendimiento. crença seja colocada em linha com a palavra do Evangelho. Que tu creencia pueda ser alineada con la palabra del Evangelio. Essa é a maneira como a sua vida é transformada. Esa es la manera de cómo tu vida es Você não é transformada. transformado seguindo alguma fórmula. Vos no sos transformado Você não é, siguiendo você não una é fórmula. transformado seguindo 5 passos para isso ou 5 passos para aquilo. No sos transformado siguiendo 5 pasos para esto, 5 pasos para aquello. Você é transformado mudando a sua crença. Vos sos transformado cambiando tu creencia. O que você crê é fundamental na sua Lo que vida. vos crees es fundamental en tu vida. Quantos receberam do Senhor? ¿Cuántos recibieron del Señor? Fique em pé onde você Amén. está. Pónganse de pie en su lugar. Pega na mão de quem está perto de você. Agarra la mano de la persona que está a Hoje tu nós lado. vamos orar uns pelos outros. Hoy nosotros vamos a orar unos por otros. Você vai orar pelo irmão que está à sua direita e está à sua esquerda. Vas a orar por la persona que está a tu izquierda, a tu E derecha. você vai orar pedindo a Deus que remova todo o véu, Y vos vas a orar, Señor, remueve todo velo que ela possa ter entendimento espiritual, para que pueda tener entendimiento espiritual. revelação do Evangelho, Revelación del que a Evangelio. crença do seu irmão seja alinhada hoje, Que la creencia de estos hermanos sea alineado hoy. para que a vida dele seja transformada. Para que sus vidas sean transformadas. Ore por ele agora. Ora en este momento. Eu quero ouvir a sua voz orando. Yo quiero escuchar tu voz en este momento.